Olá, amados, a paz, tudo bom? Eu sempre peço a Deus uma maneira de ensinar diferente, mesmo que eu fale a mesma coisa. Aliás, o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, no capítulo 3, que é importante, é necessário que ele fale sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então eu sempre peço a Deus, Senhor, como que eu posso fazer para poder estar ensinando sempre de uma maneira diferente, de uma visão diferente, de um foco diferente, para que as pessoas consigam alcançar aquilo que eu já tenho alcançado. E eu quero falar nessa noite mais uma vez, irmãos, sobre a questão da perfeição. O que a Bíblia fala sobre a perfeição? A palavra perfeito não é uma palavra nova, não é uma palavra que eu inventei, está lá escrito, tá? A palavra perfeito no grego é teleio, que significa maduro, completo. Isso é teleio. Teleio é maduro, teleio é completo, tá? É aquele que conseguiu alcançar alguma coisa, tá? Que completou alguma coisa. É princípio de maturidade cristã. A grande questão é que se você usar hoje a palavra maturidade para os dias de hoje, fica uma certa incoerência. Por quê? Porque você vai chegar com uma pessoa que está há 40 anos no evangelho, que já dirigiu ministérios, que tem a cabeça branca já, você vai falar para ele, você precisa de maturidade. Fica difícil, porque ele, no nosso português, ele já é maduro. Ok? Agora, se você usar a palavra que está ali na Bíblia, eu já vou explicar o que é perfeição, novamente, tá? Fica mais coerente, porque você completa a estatura de Cristo. Ok? Então, os apóstolos usavam essa palavra, eles usavam essas expressões, tá? Perfeição, para nós não fazermos essa anacronia, tá? Ou seja, queremos interpretar a Bíblia com a nossa visão do século XXI, isso é uma visão anacrônica, ou seja, você não vai conseguir chegar a um denominador comum. Você querer pegar uma expressão da época e querer interpretar com o viés do português do século XXI. Então, perfeição na Bíblia tem a ver com maturidade cristã. Só que essa maturidade cristã nada tem a ver com o que muitos entendem hoje que é maduro, que é uma pessoa que tem 30 anos de evangelho e tal. A maturidade cristã tem a ver com a estatura de Cristo. Ok? Perfeição também não tem a ver com pecado. Pecado é uma coisa, perfeição, biblicamente falando, é outra. Porque Jesus falou em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, uma pessoa ela pode ser, sim, perfeita no sentido de que ela consegue ter uma maturidade, uma mente de Cristo. Ok? Você se lembra daquela passagem onde Jesus chega para o jovem rico e fala: se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres. Se queres ser perfeito, ele estava quase alcançando uma maturidade. Faltou a ele o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ok? Então a maturidade cristã, a perfeição, uma expressão bíblica, não tem nada a ver com o pecado. Existe uma palavra específica para aquele que não vai cometer pecado, que se chama incorruptibilidade, ou ter o corpo glorificado. Ser incorruptível é uma pessoa que não se corrompe, aí sim, ela não comete mais pecados. E uma pessoa que está glorificada, que está com o seu corpo glorificado, transformado, incorruptibilizado, logo ela não vai mais cometer pecado, porque ela vai ficar imune a essa amartia, tá? Agora, a perfeição é diferente.
eu quero convidar você a ler comigo lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 9. Vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim, ó: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus ele teve que aprender a obedecer, tá? Adão, o primeiro Adão, ele teve a oportunidade de aprender a obedecer pelas ordens que ele recebia de Deus, porém, na primeira oportunidade ele desobedeceu. Tá? Ele cedeu à tentação. Então Jesus, ele nas oportunidades que ele teve para obedecer e para desobedecer, ele ouviu a voz do Pai e não cedeu à tentação. Então com isso ele foi criando maturidade e ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele padeceu, pelas coisas que ele sofreu. Resultado disso é que, tendo sido aperfeiçoado, olha a palavra aqui, ó, aperfeiçoado, e você vai ver que a palavra aqui no grego é teleio. Teleio. Tornar perfeito, completo. Executar completamente, efetuar, finalizar, levar ao fim. Então você percebe que Jesus, ele nunca cometeu pecado, porém ele foi aperfeiçoado. Você entende que perfeição na Bíblia não tem nada a ver com não cometer pecado? Que cometer pecado é uma coisa e você ser aperfeiçoado é outra? Porque se você disser para mim que perfeição está linkada a não cometer pecado, então Jesus cometeu pecado, enquanto ele não tinha sido aperfeiçoado. Então, o aperfeiçoamento da vida cristã e você ser aperfeiçoado não tem a ver com você cometer pecado ou não, porque João falou que aquele que não comete pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Então, o cometer pecado é algo que vai ficar nos perseguindo. Claro, viver no pecado é uma coisa, você cometer um acidente pecaminoso ou ter um pecado é outra. Tá? Agora, viver no pecado já é uma outra dimensão que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Tá? Agora, mesmo que você esteja nesta dimensão carnal, você pode ser aperfeiçoado, porque a perfeição tem a ver com maturidade cristã. E essa maturidade cristã, ela passa por aperfeiçoamento nesse tocante aqui, ó, que está lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18. Diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E você vai ver aqui, a palavra perfeito aqui no grego é teleios. Né? Então, a pessoa que chega, alcança essa perfeição, significa que ela alcançou a perfeição do amor. Jesus mandou nós amarmos as pessoas assim como ele nos amou. Isso é um mandamento. Você amar as pessoas como Jesus te amou é alcançar o perfeito amor. Pronto. Não tem para onde você ir muito, né? É isso aqui. Só que muitos acham, eu não posso alcançar isso daí. Está escrito que você pode, tá? Não confunda a questão da perfeição, está atrelado com não cometer pecado, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Mas Paulo disse, né, que ele não alcançou a perfeição. Eu já expliquei isso no outro vídeo. Você tem que entender que existiram, na verdade existe um e existirá outro, dois avivamentos. O primeiro avivamento é o da chuva temporã, que tem a ver com Pentecostes, que tem a ver com as primícias do Espírito, que tem a ver com o que aconteceu em Atos 2 e que tem a ver conosco hoje e que tem a ver com o apóstolo Paulo. Porque você observa que em diversas passagens ele diz, né, que ele apenas ensina coisas sólidas para os perfeitos. Ele diz que ele também era perfeito, mas ao mesmo tempo ele fala que não é, mas outra hora ele fala que é. Mas ele diz que ele ensina para os perfeitos, está em 1 Coríntios. Tá? Então, você vê diversas passagens que ele fala sobre a perfeição, e em um outro momento, em um único versículo, ele diz que ele não era perfeito.
Tá? Então, o que você tem que entender é que eles alcançaram o máximo da dimensão que eles poderiam alcançar dentro daquele avivamento e daquilo que tinha sido liberado naquele momento e que está sendo liberado para nós até hoje, que são as primícias do Espírito. Porém, haverá um segundo avivamento, e isso tem a ver com a chuva serôdia. Isso tem a ver com a chuva que vai descer antes que a igreja venha a ser arrebatada, que é o último e grande avivamento. Esse último grande avivamento, ele está atrelado ao aperfeiçoamento da igreja e está atrelado também ao aperfeiçoamento da igreja. A igreja vai se tornar semelhante a Jesus em todos os seus passos, porque ela vai vivenciar um avivamento maior do que o que os apóstolos viveram. E estou indo que o apóstolo Paulo dissesse que ele pregava apenas palavras de maturidade sólida para os perfeitos, né? Que ele ensinava para os perfeitos. Ao mesmo tempo ele dizia, eu não alcancei a perfeição. Por quê? Porque ele alcançou o limite da onde ele poderia alcançar. Agora nós vamos alcançar o nosso limite, que é muito maior do que ele, que é andarmos na dimensão de Jesus. Agora, e qual dimensão Jesus andava? Jesus vivia nas primícias do Espírito? Não, Jesus não vivia nas primícias do Espírito. Jesus vivia na plenitude do Espírito, porque em Jesus havia ali, dentro dele, as 7 virtudes do Espírito, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso está lá em Isaías capítulo 11, que narra aquela descida do Espírito, da pomba, né, do Espírito Santo, e a voz vindo do alto. Ali é que ele é aperfeiçoado, ali é que se manifesta nele os 7 Espíritos de Deus. Tá? Então, 7, você se lembra, é o número da perfeição. Nós temos hoje as primícias do Espírito, e Paulo diz que nós temos as primícias do Espírito. Porém, vai chegar um momento em que nós andaremos semelhantes a Jesus. E aí nós vamos andar também na mesma dimensão, vamos andar com as mesmas virtudes, que são a plenitude do Espírito, né? Os 7 Espíritos de Deus. Por isso que Jesus falou que aquele que cresce nele fariam as mesmas obras que ele fez e maiores ainda fariam. Né? Como é que eu vou fazer as mesmas obras que ele fez e maiores ainda, se eu não andar, no mínimo, na mesma dimensão que ele andou? E Jesus andou na dimensão dos 7 Espíritos de Deus, que são as 7 virtudes do Espírito, em plena perfeição no tocante à maturidade. Tá? E Jesus, claro, não cometeu pecado, mas ele precisou se aperfeiçoar para manifestar esse poder. E nós precisamos nos aperfeiçoar para se cumprir a promessa que ele nos fez. Se você for ler lá em Atos, no capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, essa parte daqui, dessa profecia do versículo 17, ela se cumpriu em Atos no capítulo 2. Agora, nesses últimos dias aqui, o Espírito derrama sobre toda a carne. Né? É um avivamento que ocorre com toda a carne. O próximo avivamento, que é do versículo 19, que ocorre antes do dia do Senhor, está aqui no versículo 18. Olha, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, no verso 17 é sobre toda a carne. No verso 18 é sobre os servos, porque não é apenas aqueles que nasceram de novo, é principalmente os que nasceram de novo e conseguiram chegar ao aperfeiçoamento, à estatura completa de Cristo. Depois disso, o que acontece? Versículo 19, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. Você se lembra que existe o grande e terrível dia do Senhor, mas esse texto aqui está falando sobre o glorioso dia do Senhor. Então, antes que aconteça isso, aconteceu em Atos 2, o cumprimento do versículo 17, e no final dos tempos ocorrerá o cumprimento do versículo 18.
Você também pode observar que o profeta Malaquias, ele fala que ele enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande dia do Senhor. Você pode observar que o profeta Malaquias fala no capítulo 4, a partir do versículo 1, o seguinte, versículo 4, o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você observa que ele coloca aqui dois personagens, Moisés e Elias. Isso lembra o que em Apocalipse 11, hein? Lembra as duas testemunhas, né? E a conversão, né, dessas duas casas, né, dos pais e dos filhos, ocorre por intermédio dessa junção aí, ó, antes do grande e terrível dia do Senhor, tá? Há essa conversão dessas duas casas, tá? Isso por quê? Porque antes que venha o terrível dia do Senhor, Deus envia um avivamento. Você se lembra do que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 10? Mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois os escribas, se necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, ou seja, Elias veio, mas Elias virá. E o que Elias vai trazer com a vinda dele? Justamente a restauração de todas as coisas. Não é isso que está em Atos capítulo 2? É necessário que o céu contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Então Elias aqui não é a pessoa de Elias, né? Mas é a igreja vindo no poder e nas virtudes do profeta Elias. Isso ocorre quando? Antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Isso é o quê? Isso é avivamento. Isso é o quê? São aquelas duas testemunhas. Então isso tem a ver com o grande poder que a igreja vai ter no final dos tempos. Isso é o aperfeiçoamento. Por isso que o templo ele é medido com a vara. Por quê? Porque precisa estar na estatura completa de Cristo. Altura, comprimento, largura e profundidade. E essa vara é o Cristo. Ela vai medir o tempo para ver se está na estatura de Cristo. Porque precisa liberar esse avivamento para que ela alcance a dimensão de Cristo, se cumpra as profecias, restaure todas as coisas e a gente venha a ser glorificado. Então o que a gente precisa entender é que a gente não pode ficar dizendo que a gente não consegue, que a gente não pode, que é só Jesus. Não, existe uma promessa para a gente. E a gente precisa acreditar nessas promessas. Amém, queridos? Fique com essa palavra em nome de Jesus.